E o tema de hoje é sobre as mudanças que o Bitcoin Core está prestes a integrar no software mais usado no Bitcoin, removendo o limite de armazenamento de dados no campo Op Return. Bom, tem uma guerra de narrativa no ar e os mesmos desenvolvedores que por anos foram vistos como os guardiões do Bitcoin agora estão sendo acusados de trair a missão original. E aí a comunidade está dividida, né? De um lado, quem defende liberdade total de uso, do outro, quem quer proteger a rede de uma distorção silenciosa. E aí, no meio disso tudo, uma pergunta começou a queimar como pólvora nos grupos mais técnicos. O Bitcoin Core ainda representa o Bitcoin ou virou um vetor de controle disfarçado? Olha só a polêmica. Então, a narrativa agora não é mais sobre escalabilidade ou segurança. É uma guerra filosófica. O Bitcoin é uma rede monetária ou um sistema de registros digitais? E mais importante, quem decide isso? Se você acha que essa discussão é só sobre código, você não entendeu nada. O que pode estar em jogo aqui é o futuro da única rede verdadeiramente descentralizada do mundo. Eu sou a Cacá, cofundadora da Bitcoin, uma escola que te ensina Bitcoin de verdade, sem ruído, sem shitcoin. E aqui comigo está a Carol, também cofundadora da Bitcoin. Carol, que polêmica é essa, hein? Hoje esse podcast vai dar o que falar. E aí, antes da gente mergulhar nessa treta técnica, vamos explicar para a galera, contextualizar como que tudo isso começou? Boa, Cacá. Acho que a forma que eu mais consegui entender essa situação, ou quando eu cheguei nela, eu me senti como se fosse a seguinte situação, assim, né? É como se tivesse todos os seus amigos numa sala e tu saiu pra fazer uma ligação, e aí quando tu volta, tá todo mundo brigando, e tu não entende por quê. E aí tu fica olhando pra um lado, olha pro outro e fica assim, tá, quem que tem razão aqui nisso? É assim que eu me senti essa semana aí, quando começou essa briga, que na verdade está dividindo os devs do Bitcoin. E aí muita gente está falando que isso pode ser uma terceira guerra mundial do Bitcoin, como se fosse uma Block Size Wars 2.0, que aconteceu lá em 2016, começou em 2015, na verdade, né, com a criação de Bitcoin Cash, quando os devs se dividiram, na verdade toda a indústria se dividiu entre os conceitos do Bitcoin, só que, obviamente, agora está muito mais complexo do que naquela época. Hoje misturam vários pontos, vários conceitos técnicos, filosóficos e culturais do Bitcoin. E é por isso que tu falou no início, né, que não é só código, é cultural a narrativa e a discussão que está acontecendo agora. E só para tranquilizar a galera, Bitcoin segue o mesmo. A Cacá comentou ali sobre isso determinar o futuro do Bitcoin, mas assim, o objetivo não é se desesperar que Bitcoin vai morrer, como tem muita gente falando por aí, né? Não é isso, Bitcoin segue o mesmo, tá rodando um bloco a cada 10 minutos. Mas são essas discussões que fazem a gente entender melhor tecnicamente o Bitcoin, por que que ele foi feito, por que que ele existe, por que que ele é tão disruptivo e, ao mesmo tempo, por que que ele é considerado o dinheiro do inimigo. Porque atingir consenso não é fácil e essa é a prova disso tudo, né? Essa polêmica toda que está rolando agora mostra o quanto é difícil atingir consenso e nos pontos básicos, né, 21 milhões, né, do Bitcoin, do funcionamento, todo mundo concorda. Aí é justamente em alguns pontos sobre o que deveria entrar na blockchain, na rede de registros do Bitcoin, que está todo mundo discordando, mas ao mesmo tempo que essa discussão, ela revela pontos cruciais. Então, enfim, dei uma volta para chegar no mesmo ponto, 360. E acho que a gente pode entrar agora no debate e trazer o que está acontecendo. Acho que eu posso agora falar o que está acontecendo, foi o que tu me perguntou inicialmente, né? Só que eu precisava falar que quando a galera começou a perguntar, eu tava assim, tá, o que tá rolando aqui? Porque, na verdade, toda a discussão começou quando o Peter Todd, que é um dev do Bitcoin, que, enfim, tá desde a Guerra dos Blocos desenvolvendo o Bitcoin junto com outros devs, ele acabou de publicar novamente um pull request, que é um pedido para os mantenedores da rede Bitcoin aprovarem uma modificação no campo up return, que é o que tu falou. E esse campo, ele é um campo que ele permite gravar mensagens nas transações da rede Bitcoin. E foi justamente o campo que o Satoshi usou para registrar lá no bloco Gênesis a mensagem, né? Chancellor on the brink of the second bailout for banks, ali, The Times, 3 de janeiro de 2008. Então, esse campo ele é usado, bom, desde o início da rede. E ele tem um limite que foi inserido em 2014 de 80 bytes, agora ele está com 83. E o Peter Todd quer tirar esse limite, com o argumento que esse limite ele foi colocado para evitar spam, para que as pessoas não registrassem mensagens gigantescas e isso acabasse lotando a rede Bitcoin com spam, sendo que um dos principais motivos de Proof of Work existir é justamente evitar ataques spam, DDoS, e que isso lotasse a rede com informação desnecessária e acabasse com o propósito principal da rede Bitcoin, que é ser uma rede monetária.
Só que, de uns anos para cá, com algumas modificações da rede, novas formas de registrar mensagens e atrelar a informação aos registros da rede Bitcoin, esse campo, ele não é, esse limite que existe, na verdade, ele não evita que as pessoas registrem informações aleatórias, né, arbitrárias, dados arbitrários, no sistema de registros da rede Bitcoin. E esse é o argumento do Peter Todd para remover esse limite. Só que, ao fazer isso, ele está sinalizando para alguns bitcoiners e para devs que não concordam com isso, que daí é um outro lado que quer filtrar, que não quer no seu node processar, armazenar dados aleatórios, como de shitcoins, NFT, essas coisas, que começou a acontecer. Esses outros bitcoiners que apoiam os filtros, e a gente vai entrar depois em detalhes em cada um desses pontos, esse é só um resumo inicial, eles não querem que remova esse limite, porque seria uma sinalização de que a rede Bitcoin concorda e é conivente com encher a blockchain de lixo, com shitcoin e com, enfim, dados que podem ser usados ou para registrar coisas arbitrárias e que não significam nada, ou isso pode ser usado de forma mal intencionada para lotar a rede e, de alguma forma, atrapalhar o Bitcoin de funcionar. E esse é o principal argumento dos devs que criam filtros e que não querem nenhum tipo de dados arbitrários na rede Bitcoin. Acho que a gente começa daí, para daí entrar em cada um desses pontos, até onde vem a parte técnica e até onde vem a parte filosófica, porque ambos os lados defendem os seus pontos no sentido que eles querem defender a descentralização. Que ambos os motivos causariam um armazenamento cada vez maior de dados, e isso faria com que rodar um node ficasse muito caro e as pessoas não conseguiriam mais rodar nodes nas suas casas, direcionando o armazenamento da rede para data centers, que já aconteceu com outros protocolos de shitcoins. E esse é o medo de ambos os lados também, não só do lado mais conservador, né, de ser conivente com shitcoins e dados que podem ser usados de forma maliciosa na rede Bitcoin, mas também sobre ambos com o argumento de defender a descentralização. Então, olha que doido. Então, por um caminho ou por outro, eles querem defender e reduzir o armazenamento de dados, e acho que a gente pode explicar depois, tecnicamente, como que isso vai acontecer. Eu só acho que a gente tem que aprofundar em cada um desses pontos, e não sei como que tu percebeu isso, Cacá. Quando eu cheguei, eu tava voltando a sensação de chegar numa sala com todo mundo brigando e tu não entendeu por quê. Total, a guerra toda de narrativa está acontecendo no Twitter, né? Para quem não acompanha o Twitter, para quem não sabe, né, de tudo isso que a gente está falando agora e trazendo, é no Twitter que acontecem todas essas discussões. Então a gente acompanha. E no GitHub, né? Na verdade, as discussões técnicas estão sendo feitas no GitHub, mas como a treta foi tão grande, e aí o GitHub ele não está sendo o principal palco das discussões, está respingando por tudo, tá no Reddit, tá no Bitcoin Talk, tá até no Twitter, tá no Nostr, então tá por tudo. Desculpa te cortar só porque tá espalhado, sabe? É que quando a treta ela fica tão grande, algumas tretas, essas discussões, desses pull requests, quando fica tão polêmico, vai para o Twitter. Né? E é lá que começam as discussões e todo mundo trazendo ideias e sendo confrontado, né, o tempo todo. Então, essa semana foi isso que aconteceu. Essa treta aí, ela ganhou grandes proporções e tá um debate fervoroso ali no Twitter sobre isso, além, claro, do GitHub, como a Carol falou, extrapolou o GitHub e foi para o Twitter. E a gente está trazendo aqui para você, se você não acompanha o Twitter, saiba que essa treta está rolando e é uma treta bem importante. Não é a única treta, né, Carol? De vez em quando acontece isso, é normal, é normal. Tu lembra, o ano passado, 2 anos atrás, nós estávamos na TabConf e estava rolando uma outra treta que era sobre uma BIP, tu lembra? Eram 2 BIPs ali do Paul Stork, né, que estavam sendo debatidas, e eu não lembro exatamente sobre o que era aquela BIP, tu lembra? Era a BIP 300, as Drive Chains, que ele queria forçar que o Bitcoin Core, que fosse aprovada essa BIP, no fim, não teve consenso e não foi aprovada. Perfeito, era sobre isso mesmo. E aí, então, assim, ó, é normal ter esse tipo de discussão. Já teve Guerra dos Blocos lá em 2016 também. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, faz parte do Bitcoin essas discussões. E é bom que isso aconteça, porque, como a Carol falou, a gente acaba se inteirando do que está acontecendo, né, do que está sendo proposto. Todo mundo acaba comentando. A gente acaba aprendendo muito sobre Bitcoin, inclusive sobre a parte técnica, quando essas tretas acontecem.